Oi, esse vídeo é sobre mutações pontuais, mas eu vou começar falando sobre mutações de uma forma geral e vou aprofundando ao longo do vídeo até chegar no meu tema. As mutações, então, elas são alterações na sequência de DNA de um determinado gene e ela, junto com a recombinação gênica, vai ser o principal responsável pela variação genética. O mais importante é que a mutação, é a fonte primária de alteração evolutiva que a gente tem, porque os novos alelos surgem em todos os seres vivos e, seja espontaneamente ou como uma resposta a algum fator ambiental, isso traz, junto com outros fatores que eu não vou abordar aqui, traz novas características e é importante para a evolução das espécies como um todo. Mas as mutações, elas podem ser classificadas em dois grandes grupos, que são as mutações cromossômicas, ou seja, as mutações que ocorrem nos cromossomos, seja a substituição, a mudança de lugar de um determinado cromossomo, ou a inserção de um novo cromossomo, a deleção de um cromossomo como resultado de erros na divisão celular, entre outros. E o segundo grande grupo, que são as mutações gênicas, que é o que eu vou falar no vídeo, é o tema do vídeo. As mutações gênicas, elas ocorrem no DNA, propriamente dito, ou seja, dentro do cromossomo, de um cromossomo. Então, não é possível você observar essas mutações a um nível de cariótipo, como as mutações cromossômicas. As mutações gênicas, elas precisam de uma análise molecular para serem identificadas. São mais específicas, são mais restritas àquele cromossomo. Dentro dessas mutações gênicas é que se encontram as mutações pontuais, o tema central do vídeo de hoje. Essas mutações pontuais, então, elas são alterações, como eu já disse que são todas as mutações, mas elas são em um único par de bases do DNA, ou em um grupo pequeno de bases adjacentes daquele DNA, daquele material genético. E elas podem ou não ter efeitos fisiológicos ou fenotípicos sobre a função de uma proteína. Essas mutações pontuais, elas podem ser classificadas em 3 grupos, que são as mutações por substituição de bases, que depois vai ser subdividida em 2 grupos, que eu vou mostrar para vocês, as inserções de bases e as deleções de bases. Vou começar falando então sobre a substituição de bases. Ela vai ser, de uma maneira geral, assim, a troca de uma base por outra. Como eu disse, ela é subdividida em 2 grupos, que são a transição e a transversão. A transição é o tipo de mutação por substituição de base, na qual uma base é substituída por uma outra que está na mesma categoria química que a original. Ou seja, a gente tem 5 tipos de bases nitrogenadas, que vocês conhecem bem, que são a adenina e a guanina, que fazem parte da categoria química das purinas. E a gente tem a citosina e a timina, que, junto com a uracila, no caso do RNA, fazem parte das pirimidinas, outra categoria química. Então, na transição, uma purina vai ser substituída por outra ou uma pirimidina vai ser substituída por outra. Já na transversão, é o oposto. Ou seja, uma base vai ser substituída por uma outra base de uma categoria química diferente da base original. Então, se a base original for uma purina, ela vai ser substituída por uma pirimidina e vice-versa. Bom, como eu falei para vocês, existem 3 tipos. A que eu falei foi o primeiro tipo. Agora eu vou falar das mutações pontuais por inserção de base e por deleção de base.
Apesar do nome inserção e deleção de base, elas ocorrem pela inserção e deleção de nucleotídeos. O que são os nucleotídeos? Eles são formados por uma base nitrogenada, seja ela qual for, junto a um grupo fosfato e uma pentose. Não confundir com o nucleosídeo. Nucleosídeo é só a base nitrogenada e a pentose. No caso aqui, a mutação pontual ocorre com os nucleotídeos. E aí eles podem ser adicionados àquele material genético ou serem deletados daquele material genético. Então, vai ter uma diferença na quantidade de nucleotídeos daquele material original. Esses dois tipos de mutação pontual são as mais simples, as que mais ocorrem. Inclusive, a maioria das doenças genéticas humanas que a gente conhece são ocasionadas por esse tipo de mutação pontual. Mas quando elas ocorrem, é pela inserção ou deleção de nucleotídeos múltiplos. Bom, como eu disse, essas mutações pontuais, elas podem ou não ter efeitos na fisiologia ou no fenótipo daquele indivíduo ou daquela célula. Quando tem consequências, quais são essas consequências? Eu vou falar para vocês agora. Essas consequências são diferentes dependendo da região do material genético onde a mutação vai acontecer. Como vocês sabem, o material genético de seres eucarióticos, ele tem regiões que codificam polipeptídeos e regiões que não codificam polipeptídeos. No caso dessas mutações pontuais ocorrerem em regiões que não codificam polipeptídeos, a sua percepção é muito mais difícil, porque ela depende da mutação abolir ou criar um novo sítio de ligação para o RNA mensageiro. E só assim que ela vai ser percebida, porque aí vai ocasionar a leitura e a transcrição de uma nova proteína. E quando acontece nessas regiões não codificadoras de polipeptídeo, essas mutações elas não vão alterar a estrutura da proteína produzida, elas vão alterar a quantidade dessa proteína. E é muito importante a gente ter noção disso, porque além de todos esses fatores que eu já falei aqui, essas mutações elas podem bloquear uma etapa que é muito necessária, por exemplo, para expressão gênica de uma determinada proteína. E se ela for bloqueada, essa proteína não vai ser expressa. E dependendo da importância dessa proteína para aquele organismo, isso pode trazer consequências muito sérias. Agora vamos falar das consequências dessas mutações nas regiões que codificam de fato os polipeptídeos. Essas consequências que eu vou falar aqui, elas só ocorrem por dois motivos. O primeiro é a degeneração do código genético, ou seja, todo mundo já ouviu falar que o código genético é degenerado. Por quê? Porque ele pode ser codificado por diferentes tipos de... Uma proteína pode ser codificada por diferentes códons, foi isso que eu quis dizer. Então, a troca de uma determinada base pode formar um outro códon que também codifica a mesma proteína. E o que acontece nesse caso? A gente tem o que a gente chama de mutações sinônimas. Ou seja, uma base foi trocada e aquele códon, de 3 bases, foi substituído por um novo códon. Mas aquele novo códon produz, ele codifica o mesmo aminoácido. E aí, esse aminoácido vai ser inserido numa proteína, como ele seria normalmente, e isso não vai trazer grandes complicações, não vai trazer nenhuma diferença para aquele organismo. No caso de acontecer uma mutação de sentido trocado, o que acontece é que vai gerar
um novo códon, e esse novo códon não vai expressar o mesmo aminoácido que o códon original expressava. Só que nesse caso, a gente pode ter uma mutação conservativa ou uma mutação não conservativa. A conservativa é quando esse códon gera um aminoácido que tem uma química parecida com o aminoácido codificado pelo códon original. A não conservativa é quando esse aminoácido novo ele é diferente do aminoácido codificado pelo códon original. E é nesse caso que as alterações podem ser graves na estrutura e na função da proteína. A terceira consequência, né, é chamada de mutação sem sentido. O que acontece é quando a base nitrogenada que foi alterada transforma aquele códon em um códon de término, isso faz com que a leitura daquele material genético seja interrompida precocemente. Então vai gerar um aminoácido, vai gerar uma proteína muito diferente daquela proteína original que seria gerada se aquela mutação não tivesse ocorrido. E isso vai gerar uma consequência muito maior, pode gerar, né, uma consequência muito maior para aquele organismo. Bom, gente, foi isso. O meu trabalho, ele basicamente fala disso. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários, que se eu souber eu vou responder, e se eu não souber eu vou procurar saber para tentar ajudar vocês, tá bom? Tchau, tchau!